para gravar aqui. Vou continuar, então, a nossa aula de semana passada, só avisando o pessoal, estudem bastante, já que ficou muito em cima na terça-feira, né? Prova de física, não tem jeito nem de dar plantão, na verdade, porque a prova vai ser terça-tarde. Estuda bastante essa folhinha de exercício aí já, que já vai ser o suficiente, tá? Vai ser exercício desse tipo mesmo, aí vai ser tranquilo, vou procurar dar mais exercício mesmo, menos teoria. Teoria eu vou colocar mais exercício mesmo, desse nível aí da folha de vocês, aí vocês estudando não vai ter, creio eu que não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, não. Não vai ter exercício, assim, difícil e tal, mas que não vai ter igual também. Ah, vou atrás de um gabarito, né? Você não vai achar também, não. Vou fazer algumas questõezinhas personalizadas para vocês, e com a matéria é muito medíocre, né? Eu vou ver se a gente começa, ou se a gente passa para vocês aí, nessa matéria medíocre, 10 questões já está bom demais. 10 questões, 10 pontos, um ponto por questão. Eu não tem que ficar a tarde inteira fazendo prova, fica demorando muito aí, vocês às vezes têm outras atividades aí de outros professores para fazer também, aí fica consumindo o tempo todo, ou até mesmo vocês fazem semana, né, 2 semanas de prova, aí vocês acabam ficando aí consumindo o tempo inteiro aí na física, também não justifica. Vamos tentar fazer uma prova mais dinâmica, no máximo aí 1h30. Posso dar até mais tempo, mas para vocês terminarem até 1h30. Mas se não der tempo, né, pode prolongar, não tem problema não. Bom, vamos lá então para o capítulo 7 do livro de vocês aí de biologia. Vamos começar aqui no capítulo 7. Vou só projetar aqui para vocês. Começar a falar sobre citologia. Ah, o que seria citologia, Zé? Você já sabe, né? Vocês já viram isso aqui em algum lugar do passado aí, vocês já viram. Citologia, como o próprio nome diz, é a parte da biologia que estuda as células. Então, vai estudar as células, as estruturas celulares, como é que ocorre as divisões celulares, enfim. É uma parte muito básica, né, da biologia. E aqui nós temos mais como prerrogativa apresentar os tópicos de uma forma clara e concisa daquilo que vocês estudarão basicamente no ensino médio. Então, tudo que a gente vê aqui no 9º ano, os três conteúdos, é como se fosse uma espécie de outdoor para o ensino médio, tá? Então, a gente vai desenvolver esses temas, todos eles no ensino médio, mas mais profundamente, mais adrenalina, digamos assim, né? Então, o que é a célula? A célula nós poderíamos dizer que é, como diz o título aí, ó, é a estrutura básica onde você tem, então, a vida. E daí eu gostaria aqui de estabelecer um nome, tá? Que vocês guardem esse nome. Esse nome é chamado de pode pôr no cantinho da sua apostila aí mesmo. Autopoese. Zé, o que é autopoese? Autopoese nada mais é do que capacidade de produção própria. Então, quando a gente fala de células, muito vem da nossa mente, né? E um dos nomes bastante intensos que acaba chegando na nossa mente é exatamente esse nome, autopoese. Ah, então eu tenho esse nome, Zé, autopoese, mas qual que é a importância desse nome para eu ter aqui um conceito conciso sobre a célula, como essa unidade estrutural da vida, tá? Então, como que eu vou saber o que significa isso, qual que é a importância disso para o estudo da citologia? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou colocar para vocês aqui, em vez de colocar essa estrutura, eu vou colocar um quadro para vocês aí, que fica mais legal. Ô Zé, qual que é a definição de autopoese mesmo? Espera aí, já vou colocar aqui para vocês para ficar mais legalzinho. Tá aparecendo o quadro para vocês ou não? Tá. Tá aparecendo o Word aí, né? Vou ver se Uhum. entra aqui bonitinho. Espera aí.
Deixa eu colocar aqui. Só que apareceu, só que não está entrando. Mas que coisa. Espera aí. Eu vou tirar e vou abrir de novo. Espera aí. Interessante. O Word está travado. A autopoese é a capacidade de produção própria, mas eu vou colocar aqui para vocês para ficar melhor. Espera aí, deixa eu só sair daqui. Resolveu travar. Agora acho que vai. Espera aí, só entrar aqui. Então, a célula é uma estrutura que ela tem a capacidade de realizar algumas atribuições fisiológicas próprias. Aí, quais seriam essas atribuições? A célula ela tem a capacidade de ter um metabolismo próprio, ou seja, a gente vai ver aqui que através da respiração celular, ela consegue, então, fornecer energia para o seu próprio funcionamento, tá? Libera ATP na medida que ela consome glicose. A célula tem capacidade de se autoduplicar através dos processos de mitose e através do processo de meiose. Então, através desses dois processos, a célula consegue, então, se reproduzir, se duplicar. Então, tudo isso ela consegue fazer solitariamente. E ainda, além disso tudo, a célula também tem condição, por exemplo, de secretar, produzir alimentos, tá? Como, por exemplo, qual alimentos é? Se ela tiver cloroplasto, ela consegue, através da luz, produzir o seu próprio alimento. Então, o caso da fotossíntese. Então, ela tem a prerrogativa fotossintética, né, Zé? Sim, ela tem essa prerrogativa fotossintética e ela consegue, então, produzir o seu próprio alimento. Ah, mas que legal. Outra coisa interessante com relação à célula. Além, então, do metabolismo, além da nutrição, o que mais ela consegue estabelecer? Como que ela consegue sobreviver? Né? Quais são as características dela? Então, a célula tem capacidade de sintetizar proteínas. Nós falamos muito sobre isso na aula passada. Como é que funcionam os ácidos nucleicos? Como é que funciona aí a síntese de proteína? Então, vamos entender aqui um detalhe. Então, alguns detalhes, né? Vamos colocar aqui, ó, citologia. Vou colocar aqui, ó, Ctrl N. Vou colocar aqui citologia, para ficar fácil para você acompanhar e para você anotar também. Então, olha só, quando a gente fala de citologia, nós estamos falando aqui, ó, da parte da biologia que estuda o funcionamento das células. Então isso aqui é a parte que estuda o funcionamento. Sim, é a parte que estuda o funcionamento. E outra coisa interessante, todos os seres vivos são formados por células. Pode ser uma célula ou várias células, né? Daí você tem os seres. Então, ó, daí tem-se, vou colocar vírgula, né? Daí, vírgula. Tem-se os seres unicelulares e multicelulares, tá? Então, Zé, o que essas células têm? A célula, então, como eu disse no início, ela tem a capacidade de autopoese. Então, cada célula tem a capacidade de autopoese, que eu falei lá no início. Poese. O que é isso, Zé? Autopoese. Então, ó, essa capacidade de autopoese é bastante legal, porque uma célula, nesse caso, ela tem a capacidade de se dividir, ela tem a capacidade de crescer, se desenvolver e se multiplicar. Então, ó, é a capacidade própria de crescer, desenvolver
e se multiplicar. Ah, então ela consegue fazer tudo isso? Sim, ela consegue fazer tudo isso. Por quê? Porque cada célula também apresenta um metabolismo próprio. Então, ó, são portadoras ou detentoras de um metabolismo próprio. Que legal. Então, cada uma tem a capacidade de produzir, então, as suas condições metabólicas. Sim, cada uma. Aí você fala para mim assim, Zé, mas e os seres que não têm célula? E os seres que são acelulares? Nós temos convivido com um aí, né? Que é o SARS-CoV-2, que provoca aí a Covid, tá? E os seres acelulares, como é que eles são, né, classificados? Então, olha só, já os seres, ó, os seres acelulares, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó, vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Mas o que significa isso? Significa que eles precisam de uma célula para eles poder crescer e se reproduzir. Então, eles usam toda a estrutura, todo o maquinário da célula para crescer, desenvolver e se reproduzir. Tá? Eles próprios não têm essa capacidade. Então, eles utilizam os organoides celulares, os organoides celulares para crescer, desenvolver, para crescer, se desenvolver, bem como se multiplicar, perpetuando assim nós vamos perpetuando assim, tá, a sua existência. Então, tá aí, perpetuando assim a sua existência. Ah, então, Zé, os vírus são seres vivos? Até no começo do ano a gente tocou um pouco nesse assunto com vocês, tá? Então, assim, tem aqueles que, dentro da própria biologia, que defendem a biologia contemporânea, que diz que sim, eles são seres vivos, embora eles sejam seres acelulares. Mas a maior parte da biologia, a biologia clássica, não concorda, porque eles concordam que para ser vivo tem que ter célula. E eles, sem células, eles não conseguem, tá, se reproduzir. Então, sem a célula, o vírus é uma matéria inerte. Então, ó, sem células, os vírus são inertes, tá? Não são seres vivos, então, são inertes, são lá paralisados, tá? Então, olha só, eles precisam de, no mínimo, uma bactéria a bactéria, vamos lembrar aqui, é um ser procariótico, né? Que é uma estrutura procariótica, que não tem um núcleo definido, para se reproduzir. Tá? Então, nesse caso aqui, a maioria da biologia ainda entende que os vírus, por não ter células, eles não são seres vivos. Eles precisam de seres vivos para parasitar. Mas, na medida que estão parasitando esses seres vivos, eles conseguem, então, perpetuar as suas espécies. Dentro do que você vê hoje, fala-se muito nas variantes, tá, do coronavírus. O que está acontecendo? Para ele conseguir estender aí a infecção, vão surgindo novas variantes, novas mutações. Agora você tem a variante mais badalada, que é a indiana, e essa variante indiana é interessante que ela tem 5 vezes mais a capacidade de transmissibilidade do que as demais variantes. O que aconteceu no início, quando você tinha lá o coronavírus selvagem, quando ele surgiu o ano passado, ele era mais adaptável a pessoas idosas. Aí o que nós temos hoje, um ano e meio quase depois?
tá? Aí nós temos hoje um cenário diferente. Muitos idosos já estão imunizados, então o vírus precisou se adaptar. Ele começou, então, a sofrer mutações para que ele pudesse atingir pessoas mais jovens. E hoje você vai pegar aí, a maior parte das internações são pessoas de 25 a 49 anos, inclusive a questão dos óbitos. Então, ele vai se adaptando, ele vai se moldando a uma nova realidade para ele utilizar hospedeiros mais jovens, tá? Para a sua replicação. E provavelmente isso vai acontecer também com jovens. Depois, a outra classe que deve pegar aí pessoas de 10 a 20 anos e assim por diante. É uma estratégia que ele utiliza, tá? Para garantir a perpetuação da espécie. Só que, ao utilizar a sua estratégia, ele precisa das nossas células, ele precisa de células do nosso sistema para que ele possa, então, se reproduzir. Agora, veja você o seguinte, você tem dois tipos de células. Você tem células mais simples, que são células que nós chamamos de células procarióticas. Então, nas células procarióticas, então você tem aqui, então, né, o núcleo disperso no citoplasma. Então, você tem aqui, nas células procarióticas apresentam o núcleo disperso no citoplasma, tá? Então, você, além de ter o núcleo disperso no citoplasma, o que você vai ter aqui, ó? Um único material que você tem ali, tá? São os ribossomos e o DNA que está disperso no citoplasma. Então, aqui você tem, ó, o DNA disperso, você não tem carioteca aqui, né? E os ribossomos relacionados à síntese de proteínas. Aí, os nossos amiguinhos aí, os ribossomos, tá? O que mais que eu tenho, Zé? Eu tenho também aqui, ó, células eucarióticas, que são aquelas que a gente estuda com mais detalhe, né? Então, aqui você tem as células eucarióticas. O que vai acontecer nessas células eucarióticas? Aqui, ó, eu já tenho o núcleo definido e revestido pela membrana, pela carioteca. Tá? E mais. E aqui você vai ter os organoides citoplasmáticos já presentes, tá? E os organoides citoplasmáticos. Zé, dá para eu enxergar aqui a diferença? Vou colocar assim. Dá para eu enxergar aqui a diferença entre uma célula eucariótica e uma célula procariótica? Vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar aqui uma imagem de cada uma, só para a gente dar uma olhadinha aqui para ficar fácil. Vou colocar aqui, ó, célula procariótica. Vou pegar uma imagem aqui para a gente ver aqui, para ficar mais bonitinho aí, quando a gente estabelece essa conexão. Vamos pegar uma célula aqui procarionte. Eu colo aí para vocês e fica fácil de você enxergar. Olha só que legal essa aqui, ó. Olha a estrutura dela. Deixa eu pegar o pente aqui. Pente. Pente. Aqui, ó. Deixa eu colar ela aí.
que você vai colar? Então, você vai tendo aí, ó, essa célula bastante primitiva, que ela vai ser revestida, igualzinho a célula vegetal é, ela é revestida por uma parede protetora, tá aí, ó. Aí dá para você enxergar aí, ó. Ó, você tem essa estrutura aqui que é a parede celular, que protege a célula. Aqui você tem uma cápsula, né, que funciona como revestimento. Aqui estão os ribossomos, ó, relacionados à síntese proteica. Abaixo dessa parede celular, você tem essa membrana plasmática. E aqui você tem o material genético e tem os plasmídeos, que são as fimbrilas, né, relacionadas também à perpetuação, que a gente vai ver depois, a perpetuação e a multiplicação bacteriana. Então, veja que a estrutura, tá vendo que o DNA aqui está disperso, onde você tem o material genético, a estrutura de uma célula, que nós chamamos de célula procariótica, é bastante simples. Então, do que compreende uma célula procariótica? A célula procariótica, basicamente, ela vai ter apenas os ribossomos. Então, é uma célula simples. Ela tem só uma parede celular, ela não tem quase muita coisa para a gente ver, não. Já quando você analisa uma célula que nós chamamos de célula animal, uma célula eucariótica, aí sim, aí você vai ter várias estruturas aqui, ó, em coligação, que estão relacionadas aqui à célula e os organóides dessa célula. Ah, então eu posso ter várias estruturas simultaneamente? Posso. Nesse caso, nós vamos ter aqui uma célula, que eu vou colocar para vocês aí, ó, e as respectivas funções, tá? Dos componentes dessa célula. Deixa eu colocar o desenho dela aí também, ó, que é a célula eucariótica. Olha para você ver a diferença que nós temos aí, ó, quando nós comparamos as duas, ó. Deixa eu colocar logo abaixo aqui, ó, uma célula eucariótica. Olha só. Então essa aqui é aquela célula que a gente estudou provavelmente mais atrás aí, vocês já estudaram, tá? Então essa célula, a primeira coisa que você está vendo aqui, ó, você vai ver que o material genético dela aqui, ó, ele fica na região do núcleo. E aqui você tem a cromatina, que nós vimos na aula passada, onde ficam os cromossomos, onde eu tenho aqui as frações do DNA. E aqui o núcleo do núcleo nós chamamos de nucleolo, tá vendo aqui, ó? E aqui eu passo a ter, então, a membrana que determina, ou que delimita, né, o núcleo. Essa membrana que delimita o núcleo aqui, ó, ela é a carioteca, que nós não tínhamos na estrutura anterior. Ô, Zé, eu tenho lisossomo aqui, ó. Lisossomo está relacionado ao quê, Zé? A digestão intracelular. Para que serve o citoplasma? O citoplasma é toda essa estrutura aquosa onde estão presentes, então, ó, esses componentes, que são os organóides celulares, tá? Então, esses componentes estão imersos no citoplasma fundamental, e o citoplasma fundamental, por sua vez, ele apresenta muita água para que esses componentes eles estejam ativos. Ah, então aqui, cada um desses daqui tem uma função? Tem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, microtúbulos, centríolos, para que serve, ó? Lisossomo, citoplasma, falei, ribossomo, complexo de Golgi, membrana. Então, vamos colocar aqui, ó, alguns organóides presentes, então, na célula, né, Zé? Ó, vamos colocar aqui, organóides presentes na célula eucariótica. Então, aqui você vai ter, ó. Zé, depois você pode subir na parte de cima só para me tirar um print? Tá, peraí. Aqui, né? Aqui? Ou tudo? Sim, obrigada. Então, vamos lá. Ó, aqui eu vou ter, ó, os organóides presentes nas células eucarióticas. Você vai falar assim, Zé, quais são esses organóides? Qual que é a função dele? Então, vamos pegar de cima aqui. Aqui eu tenho, então, a membrana plasmática. Membrana plasmática, ou também conhecida como plasmalema. Para que ela serve? Essa membrana aqui, ela serve para proteger, e ela tem o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Então, ela serve na proteção e apresenta permeabilidade seletiva.
Ah, ela apresenta permeabilidade seletiva, Zé? Sim. Então, o que que ela faz? Ela controla a entrada e a saída de água e substâncias para o interior da célula. Então, vamos colocar assim, ó, controlando a entrada e a saída de água. Não há mais aqui. Saída de água e substâncias para o interior do citoplasma celular. Então, a gente vai ver como é que é formada essa membrana, vamos ver, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas aqui vamos só, a princípio, vamos definir aqui primeiro os componentes. Olha só, além da membrana citoplasmática, o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui também o complexo golgiense. Então, aqui você tem o complexo golgiense, tá? Ou sistema de Golgi, que a gente chama também aqui de sistema de Golgi. Golgi é o nome do citologista que deu o nome, tá, para esse complexo de Golgi. Então, para que que ele serve? Então, aqui você tem, ó, uma rede de canais que, além de auxiliar, basicamente, tá, muitas vezes o transporte de elementos da célula, ele é muito importante também para a síntese de carboidratos, tá? Então, olha só, complexo golgiense. Então, está relacionado ao transporte de substâncias e síntese de carboidratos. Então, nós já estudamos os carboidratos, a gente já sabe que esses carboidratos são os açúcares, né, Zé? Isso, são os açúcares. Simples assim, tá? Então, isso é facinho, não é? É bem facinho. Vamos resumir ele aqui. Agora, o que mais que eu tenho aqui, ó? Eu vou ter ali em cima os ribossomos. Nós já falamos na aula passada que os ribossomos, eles estão relacionados aqui com o RNA, tá? Se eles estão relacionados com o RNA, então vou colocar assim, ó, estão relacionados com o ácido ribonucleico, né, com o RNA presente no interior do núcleo. Tá? Atuando na produção de aminoácidos e proteínas. Nós já estudamos isso, já fizeram provas sobre isso esse ano, que os aminoácidos nada mais são do que fragmentos de proteínas. Então, quando você tem um agrupamento de aminoácidos e peptídeos, você tem, então, as proteínas. Bom, Zé, além do ribossomo, eu vou ter aqui o citoplasma fundamental, também conhecido como hialoplasma, ou citosol. O que é isso, Zé? A parte líquida da célula, tá? Então, aqui você tem, ó, a parte aquosa. Aquosa é a parte formada por água mesmo, tá? Parte aquosa ou parte líquida, majoritariamente composta por água, onde estão dispersos os vários organoides citoplasmáticos.
Legal, hein? Sim, bastante legal. Ó, aí você vai ter citoplasma, você tem aqui também, ó, o lisossomo, tá vendo aqui, ó, amarelinho? Então, tudo isso aqui que você está vendo aqui mais claro é o citoplasma, tá? Aí você tem aqui amarelinho, você tem o lisossomo, né, Zé? Tem. Para que servem os lisossomos? Então, aqui, ó, os lisossomos estão relacionados à digestão, tá, celular. Então, ó, atuam na produção de enzimas que são liberadas nos vacúolos digestórios, onde está ocorrendo a digestão intracelular, tá? Os vacúolos digestórios, vamos colocar assim, local de ocorrência da digestão intracelular. Nossa, que legal, Zé. Então, tá aí. Os lisossomos. Então, o lisossomo, eu sempre vou relacionar aqui com digestão intracelular, né? Isso. E a mitocôndria? Falou em mitocôndria, a gente vai relacionar com respiração celular. Então, tá aqui, ó, mitocôndria. Para que serve a mitocôndria? A mitocôndria, ela consome a glicose, tá? E ao consumir a glicose, ela vai liberar energia na forma de ATP, tá? Então, ela consome a molécula de glicose e libera energia na forma, até semana passada eu até comentei isso com vocês, na forma de ATP. Então, ATP aqui, ó, é uma molécula energética de adenosina trifosfato, tá? E fica armazenado na célula. Então, ó, à medida que a célula vai necessitando, ela vai consumindo esse ATP para que ela possa, então, efetivamente utilizar no seu metabolismo, tá? Então, ó, a célula consome o ATP de acordo com suas necessidades metabólicas. Então, a mitocôndria, Zé, ela é fundamental? Sim. Então, a mitocôndria está relacionada à respiração celular. Não esquecer disso, tá? Para início de conversa. O que mais que a gente vai ter aqui, ó? Tem a mitocôndria, eu tenho o nucleolo, tenho o núcleo. Zé, e o nucleolo, hein? Você já falou, né? Já. Mas vamos colocar aqui para a gente não esquecer. Nucleolo. Para que serve o nucleolo? O nucleolo, na verdade, ele é o núcleo do núcleo, tá? Então, ele é o núcleo do núcleo. Isso que é o nucleolo. Então, para que ele serve? Então, nele está armazenado, nele está contido o RNA e o comando para a síntese proteica.
a síntese proteica pelos ribossomos. Esse é o nucleolo, exato. É o nucleolo. Aí também a gente tem o núcleo, né? Tem. A gente vai ter o núcleo. Zé, no núcleo, o que eu tenho no núcleo? O núcleo é o elemento central da minha célula, tá? É o comando central. Vamos chamar assim, é o quartel-general. Ele é fundamental, é o comandante central da célula. Ah, então ele é o comandante. É o local onde você tem ali, ó, também, fora do nucleolo, você tem a região onde há a cromatina e os cromossomos. Então, ó, na parte externa ao nucleolo, há a região que nós falamos muito semana passada, a região com a cromatina, que formará os cromossomos. Então, olha só, você vai formar os cromossomos, e esses cromossomos, você tem, então, cujo fragmento é conhecido como gene, ó, cujo fragmento é conhecido como gene, tá? E formado pelo famoso DNA. DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Nossa, Zé, que legal. Isso nós vimos também. Sim, mas veja só, essa situação aqui, ó, para que serve o DNA? Ele serve para controlar todo o processo de divisão da célula. Então, ele é o comando central, tá, da célula. Então, ó, o núcleo representa o comando central da célula. Tá? Ah, ele representa o comando central? Sim, ele representa o comando central da célula. Então, aí eu tenho o núcleo. E, por fim, aqui, ó, eu vou ter os centríolos e os microtúbulos. Ah, para que eles servem? Então, vamos colocar aqui, ó, centríolos. Centríolos, a gente vai ver que ele está relacionado à região do centrosoma, que tem como função, não sei, ó, o centríolo ele está relacionado com uma região da célula conhecida como centrosoma. Então, relaciona-se com o centrosoma e atua na divisão celular. Então, ele é fundamental para o processo de divisão celular, tá? Então, tanto na mitose, que a gente vai estudar, e também na meiose. Os dois processos que nós chamamos aí de divisão celular. E o nosso amigo lá, microtúbulo, né? Isso mesmo que está falando. Microtúbulos. Para que servem os microtúbulos? Eles formam, então, o que a gente chama de citoesqueleto, que dá estruturação à célula, tá? Então, ó, forma o citoesqueleto, que oferece estruturação à célula.
a participação ativa de duas proteínas. Seja aí guardando, tá? As proteínas actina e miosina. Nossa, Zé, então isso é bem facinho, né? Bem facinho. Então você vai ter as proteínas aqui de actina e as proteínas de miosina. Eu vou só salvar isso aqui. Vou colocar aqui o início, né, da citologia. Vou colocar citologia. Seria uma introdução, né? Mais opções aqui. Citologia. Deixa eu pegar aqui. Eu já vou... Beleza. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou compartilhar com vocês aí, ó, o documento. A gente vai montando essa aula depois aqui, ó. Tranquilo, deixa eu ver aqui se vai. Pronto, acho que entrou aí, ó. A gente vai montando a aula, tá? A gente vai seguindo aqui na sala e depois aqui também. Aí se você quiser colar isso no caderno, ou copiar no caderno, aí fica à vontade, tanto faz. Beleza, então, pessoal? Bom feriado para vocês. Até semana que vem. E estudem bastante aquela folha de exercício de física para a prova, tá? Estudem bastante. Tá. Beleza? Tchau, Zé. Tchau, tchau, então. Até mais. Tchau, Zé. Falou. Até mais. Tchau, Zé. Tchau.